Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia, sou professora da Secretaria de Estado de Educação do DF e estou atuando na sala de recursos generalista no atendimento educacional especializado. E eu vim aqui falar para vocês alguns conceitos pequenos, mínimos, mas espero que seja de grande utilidade para vocês, ok? Então, aqui. O que vem a ser a sala de recursos generalista? A sala de recursos generalista é um espaço existente nas escolas que atende um público específico, que são os alunos com deficiência intelectual, deficiência física, deficiências múltiplas e estudantes com transtorno do espectro autista. Nós utilizamos muito as siglas, né? Deficiência intelectual, DI, deficiência física, DF, deficiências múltiplas, DEMU, e transtorno do espectro autista, TEA. Mas o que vem a ser deficiência? Deficiência é toda perda ou alteração de uma estrutura ou de uma função, seja ela psicológica, no caso DI, né? Fisiológica ou anatômica, que gera incapacidade de um indivíduo para o desempenho de suas atividades. A deficiência pode ser temporária ou permanente. Gente, guarda a palavra incapacidade, ok? Então vamos falar sobre as deficiências que são atendidas na sala de recursos generalista. Começamos pela primeira, deficiência intelectual, que é o DI. Ela acontece quando o funcionamento intelectual é inferior aos demais e se manifesta antes dos 18 anos. Esses estudantes apresentam certas limitações na organização mental, na sua comunicação, no seu cuidado pessoal, nos relacionamentos pessoais e demonstram lentidão na aprendizagem. Você me pergunta, Patrícia, como é que eu vou fazer com esses meninos? Como é que eu vou dar aula para esses meninos? Não se desespere, vamos fazer da seguinte maneira. Falar sem complicações durante suas explicações. Aproveitar exemplos do cotidiano deles, do dia a dia, ou utilizar atividades lúdicas. Falar, utilizar uma linguagem escrita sem complicações. Usar exemplos parecidos com as questões. Eu acredito até naquele, siga o modelo, né? Exemplificar com questões simples no princípio das tarefas. Diminuir os itens nas questões de múltipla escolha. Naquele caso que você vai fazer uma provinha de marca X, que você coloca de A, B, C, D, E, coloque só A ou B, ou A, B, C, ok? Flexibilizar o tempo de entrega de uma atividade ou reduzir a quantidade de exercícios. Você também pode diversificar as avaliações, fazê-las de forma oral, por meio de atividades manuais, grupos, entre tantas outras, entre tantas outras opções, né? Permitir o uso de tecnologias assistivas, que são aqueles materiais que facilitam, como o uso de calculadoras, réguas, uma cartilha, né? Quando utilizar atividades impressas, destaque trechos importantes, ali também no livro didático, ou forneça um resumo a esse aluno. E corrige as atividades de forma diferenciada,
com feedback, sem descontar muitos pontos. A segunda deficiência que nós vamos falar é sobre a deficiência física, que é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo e compromete a função física. E assim, o que eu posso fazer para ajudar o meu aluno com deficiência física? Na minha sala, eu posso deixar um espaço para locomoção, designar espaço para acomodar o estudante com sua cadeira, se cadeirante, flexibilizar os horários de entrada e saída da sala e flexibilizar também as idas ao banheiro, usar práticas esportivas adaptadas de acordo com as possibilidades dos alunos, permitir que o estudante fotografe o quadro ou filme, grave trechos da aula ou entregar resumos ou atividades impressas, pesquisas, né? Caso os estudantes tenham dificuldades com a escrita. E, quando necessário, evitar a escrita de textos longos para não debilitar a mão do estudante. Então, professor, professora, priorize textos curtos. E o transtorno do espectro autista? Esses transtornos têm influências genéticas, sendo causados por distorções em parte do cérebro. Atualmente, é comum você diferenciar cada autista em níveis de suporte, que é suporte 1, nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. E quais são as características dos TEAs? Primeiro são as dificuldades nas interações sociais. Depois tem os padrões de comunicação que é próprio deles, estereotipados, e também são repetitivos. E existe a tendência de selecionar os interesses que mais os atraem. Tá? Muitas vezes eles se fecham no mundo que é só deles. O que fazer com esses barulhos? O que fazer com esses alunos? Reduzir o barulho na sala de aula, usar exemplos concretos com imagens, ilustrações, permitir o uso de objetos anti-estresse, como cubo mágico, spinners, abafadores de ouvido. Ser muito claro nas suas informações, evitando linguagem figurada, sendo o mais literal possível. Quando propor rotinas simples em sala de aula, avise antecipadamente e flexibilize os horários e o uso dos espaços da escola. Tente cultivar o hiperfoco desse estudante e evite situações que gerem estresse ou surtos. Né? Caso aconteça, procure a equipe para ajudá-los em situações emergenciais. E o que vem ser as deficiências múltiplas? Quando há ocorrência de duas dessas deficiências juntas. Exemplo, deficiência física e deficiência intelectual. Deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. Deficiência física e transtorno do espectro autista. O que fazer? Seguir as sugestões anteriores, ok? Caso você tenha algum comentário, algum questionamento, coloque aqui, ok? Curta aí, compartilha. Um abraço.